Podemos iniciar, então. Uma boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los e recebê-las. Acho que a data é muito significativa, né? Traz aí para a gente muitas conclusões, muitos ganhos, mas também muitas reflexões, né? E eu acho que a iniciativa, em especial da comissão, das duas comissões temáticas da OAB Campinas, a comissão da OAB Vai à Escola e a comissão dos direitos da criança e do adolescente, realmente foi assim de muito bom grado, né, que nós conseguimos então organizar o evento para esse momento tão importante que são os 32 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, em nome de toda a diretoria da OAB Campinas, do Dr. Paulo Braga, nosso vice-presidente, do Dr. Cláudio Vieira, nosso secretário-geral, do Dr. André Amin, nosso secretário-geral adjunto, e também da doutora Estela Serafini, nossa tesoureira, em especial as comissões temáticas, porque, na verdade, sempre procuro dizer nos eventos que sem as comissões temáticas nós não conseguiríamos realizar tantos eventos como realizamos. Então, em especial para todos aqueles que contribuíram e para a realização deste evento e se dedicam também igualmente em todos os eventos, palestras, cursos, realmente o nosso muito obrigado. Agradecer também a todos que estão aqui, farão as suas exposições, doutora Maria Angélica, doutor João Batista, doutora Camila Scarabelli, doutora Maria Luísa Rigolin, doutora Grace Schultz, doutor Flávio Araújo, todos vocês, o nosso também obrigado pela disponibilidade, pela oportunidade, por aceitarem participar da realização desse evento. Para nós é motivo de muito orgulho, porque sempre dissemos, eu participei de 2 gestões anteriores, o quão importante é essa conversa, em especial, que a OAB pode traçar, pode ter com os demais órgãos do poder executivo, órgãos do poder judiciário, para não se falar, falando também aqui da própria sociedade, né, de um modo geral, da sociedade civil de um modo geral, porque temos aqui também outros profissionais, né, digamos assim, com outras experiências. Então, o quão importante para nós é realmente esse diálogo e essa interlocução. Gostaria de agradecer a doutora Eliette, a doutora Cláudia e a doutora Patrícia também, que estão aqui, que também participaram do evento, e que, através das comissões temáticas, realizam tantos eventos e tantas oportunidades, né, de conversa e de discussão. Eu acho que isso que é realmente muito, muito válido, né, e muito significativo para todos. Gostaria também, estou vendo aqui a mensagem, agradecer a doutora Vivian, realmente pelo seu empenho, doutora Vivian, a comissão das pessoas com deficiência aqui da OAB Campinas, também sempre se desdobrando, participando dos eventos, então contar com vocês é realmente muito, muito bom. Para dar o início, aí, o start a vocês, devolver a palavra à doutora Eliette, à doutora Cláudia, dizer a vocês que a OAB Campinas também, com relação ao tema, sempre se mostrou muito comprometida. Nós temos aí, ao longo da nossa trajetória, a própria reativação da comissão da OAB Vai à Escola, no ano de 2016, 2017, mais ou menos, foi no período, a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, com uma trajetória aí de muitas realizações nas outras gestões, de 2016 até 2021, e agora, em especial,
sob o comando da doutora Eliette, já iniciando aí com todos esses debates importantes também sobre o tema. Então, dizer a todos e a todas que nosso comprometimento, as observações, a nossa postura de estar em contato com as discussões e poder promover ações comunitárias, discussões sociais, é realmente o que nós pretendemos. Então, fico muito feliz da realização desse evento e tenho certeza que vai ser uma noite proveitosa a todos e todas que nos acompanham também. Agradecer às nossas colaboradoras e colaboradores que estão aí hoje ainda mais nesse momento de evento híbrido, nos ajudando aqui na realização e na condução dele. Doutora Eliette, vou passar a palavra a você que está aí na companhia de quem está no presencial, para que vocês possam dar início, então, ao evento. Boa noite. Obrigada, nossa presidente, doutora Luciana Freitas. É um prazer, é uma honra a nossa poder estar aqui nessa noite, compartilhando sobre esse tema que é tão importante e pela confiança, né, que a instituição OAB tem colocado sobre as nossas comissões. Eu agradeço, ou melhor, eu reitero os agradecimentos aos participantes, aos expositores, convidados, já dito pela doutora Luciana Freitas. Aqui presente estamos doutora Patrícia, doutora Cláudia, doutora Grace, a doutora Camila, certo? E os demais estão online. Nosso boa noite. Eu já inicio pedindo desculpas pelo atraso, ocorreu problemas técnicos, mas estamos aqui, firmes e fortes. Eu declaro aberto o nosso evento em comemoração aos 32 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990. Passo a palavra agora à doutora Cláudia Camargo. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui presencialmente e também o pessoal que está no online. É um momento de muita gratidão, primeiramente a Deus, e depois por essa parceria, pelos apoiadores que nos ajudaram a concretizar esse momento. Hoje vai ser um dia mais para a gente ouvir, aprender e comemorar. Afinal, são 32 anos. E vocês fiquem ligadinhos, porque vamos ter muita coisa pela frente. E para iniciar, a gente está falando de criança, adolescente. Então, a gente não poderia de deixar estar aqui conosco a aluna Ana Laura, que vai ler um texto referente ao ECA. Boa noite a todas e a todos. Eu vou ler um texto aqui e espero que gostem. Hoje é dia de festa, dia do ECA. São 32 anos que de esperança a infância e a juventude iluminou. Dia 13 de julho, o ECA chegou. O ECA desde então está em pleno vigor. Pena que para muitos, como Bernardo e Araceli, tarde chegou. Foram vítimas da violência que o bicho-papão da infância tomou. Mas ainda falta muito, não duvide, não, senhor, pois a infância e a juventude derramam lágrimas de dor. Direitos e deveres o ECA elencou. No artigo 4º, a família delegou. Proteção e cuidado, que esse ser frágil precisa. A negligência existe, mesmo quando a lei persiste. Infelizmente, é no seio familiar que a violência impera e causa terror. Quem deveria amar e proteger, muitas vezes, é o grande abusador, que destrói a inocência da criança, deixando marcas em seu interior. A sociedade também tem responsabilidade. Ah, tem sim, senhor. Por muitas vezes se cala e protege o agressor.
Culpam crianças e adolescentes que são silenciados para não denunciar o abusador. Surge, então, o espaço escolar como um grande protetor, e para muitos o lar, doce lar, que tanto sonhou. A escola protege aquele ser indefeso que a família ignorou. Cuida da mente e do coração e ensina a lição. Denuncia o malfeitor e abre a boca em nosso favor. Por favor, professores, nos eduquem para a vida, não desistam da infância. Não, nos ensine a respeitar e os nossos deveres a executar. Não nos deixem pular etapas, nos motive a brincar, a ler e a estudar. Orienta nossos pais e promova a educação. O ECA pode ajudar nessa missão. Sabemos que o futuro se faz com boa educação. O ECA, ao longo dos anos, por mudanças significativas passou, trazendo proteção para criança e adolescente de todas as raças e cor. A criança com deficiência, o ECA também amparou. Acredito que crianças não são o futuro, são o hoje que precisam de cuidado e amor, para florescer amanhã e dar bons frutos, nessa sociedade que amarga tristeza, violência e desigualdade. Só amor para mudar essa realidade. Hoje aplaudo o ECA, pois ele me diz quem sou. Devo ser amado e protegido, educado e instruído. Sou uma criança com direito sem igual. Tenho prioridade total. Tenho deveres que preciso desempenhar. Basta ter alguém com amor para me ensinar. Tenho voz, por isso estou aqui, para dizer, ECA, obrigada por existir. Texto de autoria de Cláudia Camargo e colaboração de Tanise Sten, Eliette Alves e Rafaela Moura. Eu queria dizer que eu estou muito agradecida, né, por ler esse texto e estar aqui representando o ECA. Obrigada. Boa noite a todos. Ana Laura, muito obrigado pela leitura, que sirva de reflexão para nós, né, que possamos cada dia mais efetivar os direitos da criança e do adolescente. Pensando nisso, a doutora Camila Ceroni, a nossa juíza do TRT da 15ª Região, está sempre na participação aqui conosco. Doutora Camila, tudo bem com a senhora? Doutora, a senhora poderia nos dizer qual é a atuação do juiz do trabalho, como que ela se dá para a efetivação do sistema protetivo da criança e do adolescente na aprendizagem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Agradeço ao convite, doutora Patrícia, ao honroso convite recebido da doutora. Queria cumprimentar também a doutora Luciana, presidente da OAB, e todos os demais presentes, deixar um abraço para os adolescentes, todos que estão nos assistindo, tanto presencialmente quanto pelo canal de transmissão. Doutora Patrícia, muito obrigada pela pergunta, a oportunidade de expor o que, né, a Justiça do Trabalho, o Juiz do Trabalho podem fazer, então, da efetiva proteção às crianças e aos adolescentes. Pois bem, há muitos anos a Justiça do Trabalho tem se dedicado a esse aspecto de proteção das crianças e adolescentes contra toda e qualquer forma de exploração, violência e violação de direitos, em especial a proteção também infanto-juvenil, seja para resgate da infância e erradicação da exploração infantil antes da idade mínima, antes da maioridade trabalhista, como também para ampliar as vagas de aprendizagem profissional. Eu integro o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é sediado aqui em Campinas, e tem atuação em quase 600 cidades do estado de São Paulo. O TRT, especificamente, ele criou os juizados especiais da infância e da adolescência trabalhistas. É uma novidade que existe aqui na nossa cidade, em algumas cidades do estado de São Paulo. Então, nós temos juízes do trabalho especialistas nessa atuação, né, da infância e da adolescência. Especificamente sobre a sua pergunta, doutora Patrícia, que é sobre o que o juiz do trabalho, a Justiça do Trabalho pode fazer em prol, né, da proteção do adolescente, sobre o aspecto da aprendizagem profissional. O que eu posso expor para os que estão nos acompanhando é que a legislação, tanto a Constituição Federal, normas internacionais e as leis nacionais de proteção de criança e adolescente,
elas asseguram no aspecto trabalhista que criança não pode trabalhar. E o direito que o adolescente tem não é a qualquer tipo de trabalho, em qualquer lugar, em qualquer horário, mas um trabalho profissionalizante, seguro e protegido, com direitos trabalhistas assegurados. Então, a finalidade da Justiça do Trabalho, ou a sua atuação principal na proteção de crianças e adolescentes, é muito voltado a essa identificação de vagas não ocupadas de aprendizagem e a promoção da ampliação dessas vagas, de ocupação dessas vagas, fazendo um trabalho interligado entre várias instituições, não só ligadas ao judiciário, mas também às empresas, ligado com a sociedade civil e principalmente uma atuação integrada com a rede de proteção, com o sistema de garantia de direitos. E com esse foco de ampliar as vagas de aprendizagem, várias ações têm sido realizadas em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, assistência social, secretarias municipais de trabalho e renda, educação, saúde, com o objetivo, e inclusive com a participação das instituições qualificadoras, que são aquelas que realizam, que iniciam, né, os cursos de aprendizagem, promovendo a formação do adolescente, tanto na teoria necessária para essa atividade, como também na atividade prática, né, profissionalizante da aprendizagem. Então, essa atuação conjunta, ela envolve a identificação de quais vagas existem no município, quais ainda não estão preenchidas, quais as empresas que estão resistentes e não estão ainda cumprindo a cota de aprendizagem, ou seja, estão descumprindo a lei, para convocar essas empresas, conclamar para da necessidade, né, da obrigação legal de cumprir essas vagas, dar um prazo para cumprimento, exigir o cumprimento e alertar. Se a empresa tem o dever de cumprir, de contratar aprendizes e não o faz no prazo concedido pela fiscalização trabalhista, pelos auditores fiscais do trabalho, se ela não contratar, ela vai sofrer multa administrativa. E se mesmo assim não contratar, ela vai ser acionada na justiça, ou seja, vai ser ajuizada uma ação civil pública contra essas empresas para que elas implementem a contratação, sob pena, inclusive, de serem forçadas a preencher essas vagas, contratar os aprendizes, como também sofrerem algumas sanções pecuniárias, né? Arcar com multas e indenização por danos morais coletivos, que gera uma condenação de valor pecuniário elevado, que pode vir a reverter em prol da proteção das crianças e dos adolescentes, inclusive para programas que envolvem programas especiais de aprendizagem profissional. E aí o que eu poderia citar de exemplos práticos, doutora Patrícia, sobre a atuação da Justiça do Trabalho, fora do processo judicial, seriam, por exemplo, a coordenação das reuniões dos fóruns municipais ou participação ativa nesses fóruns relativos à proteção de criança e adolescente, fóruns de erradicação ao trabalho infantil e também fóruns de aprendizagem, fóruns da juventude, a realização de audiências públicas com a convocação dessas empresas para o cumprimento da cota de aprendizagem. Em algumas localidades, sobre a coordenação dos coordenadores dos juizados especiais da infância e da adolescência, já foram realizadas algumas edições do que nós chamamos de Dia A da Aprendizagem, que envolvem reuniões com os jovens e com os seus pais para explicar a importância da aprendizagem, qual é o objetivo desse programa de ação, né, em prol da aprendizagem, o Dia A de Aprendizagem. Uma reunião semelhante com as instituições que promovem os cursos de aprendizagem, reunião com as empresas, para que no dia marcado como sendo o Dia A da Aprendizagem, tenhamos no mesmo espaço adolescentes com interesse em se tornar aprendiz, empresas e também as instituições que promovem os cursos de aprendizagem, para no mesmo dia haver tanto a entrevista dos jovens, seleção dos currículos, a matrícula da garotada nos cursos de aprendizagem e a contratação pelas empresas que precisam cumprir a cota de aprendizagem. Como se fossem vários instantes
com a implementação de todo o fluxo de uma forma otimizada, reduzindo o tempo que, se não for dessa forma, a burocracia faz com que leve bastante tempo para implementar essas contratações. Mas tem várias outras ações. Queria aproveitar e expor 2 projetos aqui, idealizados na Justiça do Trabalho e implementados como projeto piloto em outras localidades, mas que já se expandiu também para vários municípios do estado de São Paulo. Um deles se chama Projeto Aprendiz da Justiça, que foi idealizado na Justiça do Trabalho e implementado pela primeira vez no município de Ribeirão Preto, mas que já está se expandindo para outras localidades, e ele envolvia uma parceria entre Sistema S, SENAC, uma fundação educacional municipal, o Poder Judiciário, para que os adolescentes em maior vulnerabilidade social, assim identificados pela assistência social, fossem contratados preferencialmente pelas empresas que tinham vagas ociosas, né, de aprendizagem a cumprir. E nesse projeto, que tinha de diferencial, e por isso o nome atribuído de Aprendiz da Justiça, os adolescentes eles recebiam um curso de formação no SENAC que envolvia, inclusive, disciplinas jurídicas, não só os conhecimentos administrativos de rotinas de escritório, conhecimentos de informática, mas também direito do trabalho, direitos humanos, processo civil, processo de trabalho e até legislação do PJE. Então, eles adquiriam uma formação para, inclusive, poder, quando concluísse o curso completo, teórico e prático da aprendizagem, poder ser contratados tanto por departamentos jurídicos de empresa ou auxiliar em escritórios de advocacia com essa formação, né, inclusive sobre a atuação, o processo do trabalho, para auxiliar nos serviços burocráticos, né, nessas instituições. E esse projeto que ele trazia também de diferencial é o tipo de função registrada em carteira de trabalho, que era com o CBO, cada função, cada cargo, né, exercido profissionalmente, ele tem um código de registro na carteira de trabalho, existe uma classificação brasileira de ocupações, e nesse projeto Aprendiz da Justiça, o registro em carteira de trabalho era como auxiliar de serviços jurídicos, aquele que vai auxiliar o profissional, o advogado ou o profissional da área jurídica, durante a etapa de aprendizagem. Vários aprendizes que participaram desse projeto, inclusive, acabaram, quando da conclusão do curso de aprendizagem, sendo contratados por empresas para auxiliar, né, na parte de apoio na área jurídica das empresas ou por alguns escritórios de advocacia, e muitos gostaram da área de atuação e de aprendizagem e se dedicaram a estudar e fazer a faculdade de Direito, que é um efeito bem importante do projeto. Um outro projeto, também na área de aprendizagem, é o projeto Cidadão Aprendiz, ou Aprendiz Cidadão. Ele foi idealizado no GEA de Araçatuba, na primeira vez que foi implantado, e ele era dedicado aos jovens internos da Fundação Casa, numa parceria também com o Sistema S, com o Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e com a Justiça do Trabalho, porque dentre todos os jovens em vulnerabilidade, talvez o que mais tenha dificuldade de se empregar seja quem está no momento interno na Fundação Casa ou está em cumprimento de medidas. Então, esse projeto ele objetivava preparar esse adolescente que estava cumprindo medida na Fundação Casa para uma profissão, para que quando da saída da fundação tivesse uma chance de se integrar no mercado de trabalho. Então, o projeto foi idealizado dessa forma, a fundação fazia toda a logística de levar o adolescente para o curso teórico no SENAC, para a atividade prática, né, que acontecia
mediante a modalidade de contratação da cota alternativa, da cota social, e ela era executada em órgãos do Poder Judiciário. Então, o jovem fazia a aula teórica no sistema S, no curso profissionalizante, e a atividade prática de auxiliar administrativo que ele estava aprendendo no SENAC, ele exercia dentro de varas cíveis e dentro de varas da Justiça do Trabalho. Desses projetos que eu mencionei, a preferência é para o público jovem, os adolescentes em vulnerabilidade, risco social, assim identificados pela Secretaria de Assistência Social, e daí eu volto à pergunta da doutora Patrícia, que foi muito importante, sobre a integração, né, da Justiça do Trabalho com a rede de proteção e com outras entes, entidades e segmentos do sistema de garantia de direitos, porque só com essa atuação integrada que a gente consegue dar mais efetividade para os programas de aprendizagem. E aí, por fim, eu não poderia deixar de mencionar que a Justiça do Trabalho firmou um termo de cooperação interinstitucional com várias instituições no estado de São Paulo para a implementação do programa Aprendiz Paulista. Não sei se os que estão nos acompanhando já ouviram falar, mas é um projeto idealizado entre Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que eu integro, o TRT da 2ª Região, que é de São Paulo, envolvendo todo o estado de São Paulo, envolvendo a participação do Comitê Regional de Erradicação ao Trabalho Infantil e Aprendizagem do TRT-15, que eu sou membra, e o desembargador João Batista, que nos acompanha também, que participará do evento, é o presidente, os juízes coordenadores de GEA, a Justiça Estadual, e é um termo de cooperação aberto para a adesão de vários outros parceiros, e tem recebido essas adesões. O que ele tem de diferencial? Esse termo de cooperação, ele estabelece um cronograma de capacitação de todos os integrantes de cada uma das instituições parceiras, bem como um conjunto de reuniões periódicas entre esses integrantes das instituições parceiras, mas também com a realização de ações efetivas em cada um dos municípios do estado de São Paulo. Então, o cronograma estabelece a realização, a instauração de investigações no Ministério Público Estadual, no Ministério Público do Trabalho, para fazer esses mapeamentos, tanto dos adolescentes que são considerados em vulnerabilidade e risco social, o que é feito em conjunto, esse mapeamento, com as secretarias municipais, a instauração de investigações no Ministério Público para identificar as empresas que são descumpridoras da cota, a realização de audiência pública, que ela independe da existência de um processo judicial, então ela é prévia, então chama todos os envolvidos para poder promover a ocupação das vagas ociosas para a aprendizagem profissional, com a lotação, a designação dos adolescentes interessados nessa profissionalização. E até que haja a ampliação dessas vagas e a lotação efetiva e completa, né, de todas as vagas que estão ociosas. É um projeto super ousado, né, desafiador, mas que está caminhando muito bem. E o nome do projeto Aprendiz Paulista decorre exatamente do fato de envolver uma integração entre vários sujeitos, vários atores da rede de proteção e do sistema de garantia de direitos no estado de São Paulo todo, né, em conjunto, né? Então, são essas, dentre outras, né? São essas as principais ações que são realizadas na Justiça do Trabalho. Existem inúmeras, eu poderia ficar falando com vocês a noite toda e que eu não conseguiria exaurir o tema, mas eu acho que você tem a mensagem que eu posso deixar assim para todos nesse dia tão especial de comemoração dos 32 anos, né, de Estatuto da Criança e Adolescente, e pensando também que a aprendizagem profissional é uma forma de proteção do adolescente
contra a exploração ilícita, é uma forma de profissionalizar e retirar do jovem a barreira que se encontra no mercado de trabalho de sempre se exigir uma experiência pregressa de quem ainda não teve essa oportunidade. A aprendizagem profissional traz essa oportunidade, mas de uma forma segura, de uma forma lícita, de uma forma protegida, com garantia de direitos, com uma fonte de renda que vai ajudar esse jovem e a sua família. E mais, a aprendizagem profissional, ela obriga que o adolescente que dela participe se mantenha na escola, se mantenha matriculado e frequentando. Então, a expansão da aprendizagem profissional, ela permite com que se reduza a evasão escolar. É um efeito vinculado. E traz vários outros benefícios também, tanto para o adolescente quanto para o jovem. Eu acho que todas as ações que a gente pode realizar para a proteção de crianças e adolescentes, as mais efetivas são aquelas que a gente consegue realizar conjuntamente, integrativamente, né? Envolvendo as mais variadas instituições que estão comprometidas com essa proteção. Não sei se haveria alguma outra pergunta adicional, mas eu agradeço pela oportunidade de estar hoje aqui nesse evento tão importante. Me desculpe se eu me alonguei um pouquinho. E devolvo a palavra para a organização do evento. Quero agradecer a participação da doutora Camila. Obrigada pela brilhante explanação e colaboração. E aproveitando o que a doutora Camila falou da importância da escola, o jovem aprendiz, eu gostaria de ouvir da Grace, que está aqui com a gente, que é educadora, qual a importância da escola na vida e na proteção da criança e do adolescente à luz do ECA. Boa noite a todos e todas. Eu, ouvindo a doutora, né, ficou passando aqui várias coisas na minha cabeça e eu pensei, vou começar do fim, porque falar de aprendizagem, né, eu acho que é uma honra para mim participar desse momento, né, do ECA, representando a escola, né, então eu não venho sozinha, não é a Grace aqui falando, mas é um conjunto de pessoas, né, que fazem parte da escola e que representam a escola, essa instituição que, ao longo aí da história, ela tem o papel de transmitir, né, o conhecimento produzido pelo homem, né, ao longo da história da humanidade, e a gente vê que nos últimos tempos a escola ela está para além disso, né? Então eu gostaria de pedir licença para vocês e ler. Eu não poderia deixar de citar aqui, né, grandes autores que caminham conosco na educação para que a gente possa ter um olhar sensível, né, para que possa detectar, né, nesse cotidiano da escola, nesse chão da escola, os acontecimentos com as nossas crianças e os nossos jovens. É um poema, né, do poeta Manuel de Barros, que diz assim: O menino que carregava a água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava a água na peneira. A mãe disse que carregar a água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos, quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor.
A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Não estaríamos nós aqui hoje fazendo peraltagens, né? Carregando água na peneira. Será que a escola, ela muitas vezes não assume essa posição num cotidiano tão difícil, né? Eu aqui atuo atualmente numa escola que atende adolescentes e crianças em situações de vulnerabilidade. E em todo momento a gente precisa estar com esses olhos sensíveis, né, para tentar enxergar ou ver, né, aquilo que não dá para ver. Aí, continuando, né, dando sequência aí na pergunta da doutora Cláudia, eu continuo com Paulo Freire, né? Eu não poderia deixar de citar aqui o nosso mestre, Paulo Freire, que diz assim: a primeira condição para que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir. Eu acho que é o que a comissão OAB, né, vai à escola, propõe aqui hoje, né, que é refletir sobre esse documento tão importante, né, sobre essa lei que vem, nos atravessa e exige de nós um compromisso, exige de nós uma atuação não indiferente, né? E falando da escola, nós estamos ali todos os dias, não só para transmitir o conhecimento que o homem ele angariou ao longo da história da humanidade, mas também, né, hoje, para ter esses olhos, essa sensibilidade, para conseguir enxergar e fazer parcerias, né, com essas redes de apoio, ouvindo a doutora do trabalho, né, é uma rede de apoio importante e necessária. OAB vai à escola, o Conselho Tutelar, então são redes de apoio que a gente precisa buscar, né, se apoiar para estar olhando para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança, de uma maneira mais responsável e assertiva, né? Além disso, a escola tem o papel também de notificar esses casos, né? Esses casos precisam ser notificados para que as coisas aconteçam, né? Para que, de fato, essa lei seja efetivada. E a gente precisa manter uma atenção especial para esses alunos em vulnerabilidade, né, a todo momento. Nós, profissionais da escola, nós estamos a todo momento atentos a esses movimentos que, por vezes, são muito sutis e que exigem da gente um olhar rigoroso. Né? Então, eu acredito que o papel da escola, né, a contribuição da escola na proteção de crianças e adolescentes é muito importante. Né? A escola é uma instituição muito importante nesse processo e eu acredito que estamos no caminho certo, né? Estamos traçando aí esse objetivo juntos. Obrigada. E que possamos encher as nossas crianças de esperança, de expectativas, de vontade de seguir em frente e florescer. Nós sabemos que a escola é a principal denunciadora, né, da violação dos direitos das nossas crianças e dos adolescentes. E eu dou continuidade, né, gostaria de ouvir do Dr. Desembargador João Batista quais são os instrumentos internacionais de direitos humanos aplicados na justiça do trabalho, e em especial aos adolescentes, à luz do ECA, e como o doutor os avalia? Eu gostaria de ouvir do desembargador João Batista quais são os instrumentos internacionais de direitos humanos aplicados na justiça do trabalho
em especial aos adolescentes, à luz do ECA? E como o senhor os avalia? Obrigada. Tá. Eu consigo pegar o telefone rapidinho, porque às vezes ele me manda alguma coisa. Às vezes ele tá com... Seguimos, então. Dando continuidade ao nosso evento, o Dr. João a gente está com um técnico de conexão com o Dr. João. Eu vou falar agora com a doutora Angélica. Doutora Angélica é uma grande parceira, uma companheira de trabalho maravilhosa, ela é presidente do CMDCA Campinas. Doutora, dando continuidade à nossa rede de proteção, gostaria que a senhora contasse um pouco para nós da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente junto ao CMDCA. Boa noite a todos, espero que vocês me ouvem? Sim, boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite da OAB, em nome da presidente da OAB, doutora Luciana, e também em nome da doutora Patrícia Paes, também conselheira do CMDCA, que tem se colocado nessa relação de parceria e de construção, numa perspectiva do fortalecimento das políticas públicas e das ações protetivas em torno, em direção à criança e o adolescente. Eu quero cumprimentar também todos os expositores, especialmente na figura do desembargador, Dr. João Batista, que espero que também em breve consiga se conectar conosco, porque com certeza tem muito conhecimento e muita coisa, muito conteúdo para nos abrilhantar e para fazer dessa noite uma noite ainda mais prazerosa, e proveitosa. E também cumprimentar a doutora Camila, juíza, da qual eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração por toda a postura de parceria e de construção que sempre se colocou e que tem se colocado, tanto na relação com o Conselho de Direitos, quanto com o Poder Público, a partir da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, quero agradecer imensamente a presença, e na figura deles, cumprimento todos os demais expositores.
Acho que não podia deixar também de agradecer o quanto que as adolescentes, né, a adolescente abrilhantou a noite aqui trazendo um poema, né, e que fala tanto, né, e nos faz vibrar mesmo ao enxergar essa potência toda, né, que os adolescentes, que as crianças nos convocam a proporcionar e a deixar que essa potência toda de fato se desenvolva. Bem, eu acho que pensando nos 32 anos, né, do ECA e a relação, né, dessa o que não nos furta da necessidade dos reconhecimentos de todos os desafios e de todas as lacunas que estão postas, né, que estão colocados nesse processo de luta e de legitimidade, né, da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Mas acho que precisamos, sim, reconhecer que na década de 80, a partir de diversos movimentos, houve uma luta incessante pelo reconhecimento dos direitos da criança e do adolescente, e que como resultado, né, obtivemos desses movimentos, obtivemos um estatuto da criança e do adolescente reconhecido internacionalmente pela sua potência e pelo arcabouço mesmo de possibilidades e de afirmações, né, em relação à proteção integral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Acho que reconhecer que até muito pouco tempo atrás, embora esse pensamento ainda permeie em alguns contextos, a criança, a infância, era algo reconhecido como sem forma e vazia, porque não estava dado, né, a possibilidade de crianças e adolescentes de desejarem, de terem direitos assegurados, de terem sonhos, né, de terem possibilidades, acessos, voz, né. Então, sem dúvida, é motivo para comemorarmos, né. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses 32 anos, com certeza trouxe muitos ganhos, e é importante que reconheçamos, né, especialmente no que tange o acesso à educação, a partir da obrigatoriedade, da inclusão à educação, né, a escolarização a partir dos 4 anos, embora isso não exclua todo o desafio em relação à permanência, né, dessas crianças nos espaços escolares, no que se diz respeito à inclusão de fato e a permanência dessas crianças e desses adolescentes no ambiente escolar. Mas, com certeza, a obrigatoriedade e o acesso à educação é um ganho, né, a partir do Estatuto da Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro ganho bastante visível a partir dos estudos, de diferentes estudos, especialmente da Unicef, apontam para um impacto significativo a partir da implementação do ECA nesses últimos, né, nesses 32 anos, na incidência da redução da mortalidade infantil. Então, do acesso, tanto da ampliação da capilaridade, né, da saúde pública em relação às crianças e adolescentes, e também na perspectiva do acesso dessas crianças, né, aos postos de saúde, aos postos, né, de cuidado e de atenção à saúde básica. No entanto, os estudos também apontam, apesar dos avanços, apesar dos reconhecimentos, apesar da legitimidade hoje da infância e da adolescência, com todas as questões que perpassam, né, o mundo capitalista e o que permeia hoje a infância e a adolescência, mas apesar de todos esses avanços destacados, é necessário considerar que também os estudos apontam
para um aumento expressivo, bastante expressivo, ano a ano, de violências praticadas contra crianças e adolescentes. Violências essas praticadas, na sua grande maioria, por responsáveis, familiares, referências de cuidado e de afeto dessas crianças e adolescentes. Os dados mostram que as violências que mais crescem são trabalho infantil, a negligência de todas as ordens e a violência sexual. Em Campinas, nós temos a possibilidade, né, nós temos um comitê de notificação das violências, que é o Comitê CIS9, formado por diferentes políticas, pela representação de diferentes políticas, situações, e percebeu-se que no período da pandemia, além das situações de violência terem sido agravadas, houve um aumento das situações de violência e por vezes mais severas, né? Embora também se confirme, tenha esse dado de realidade a nível nacional, a partir de estudos, o quanto que os dados de violência contra criança e adolescente ainda são subnotificados. Então, considerando ainda a subnotificação, quer seja pelo medo que afronta, que assombra muitas pessoas, da sociedade em geral, dos serviços, em relação às ameaças, né, do quanto a notificação pode provocar um medo em relação à exposição dos profissionais, embora não tenha essa relação direta entre a notificação e a exposição nominal, né, ou do serviço onde é feita essa notificação, mas ela também fala, em uma medida, da naturalização, por vezes, que se tem em torno da violência. Em tempos de crise, né, nesse momento, nesse cenário de pandemia, de crise social, econômica, tem se naturalizado cada vez mais a questão do trabalho infantil, por exemplo, como a doutora Camila traz, né, perspectiva da aprendizagem como uma porta de saída para as possibilidades, né, para o adolescente que já tem a possibilidade do trabalho protegido, mas nesse cenário de pandemia, de acirramento da pobreza, também se percebe uma naturalização muito grande em torno do trabalho infantil e das demais violências, né? Essa subnotificação, ela também fala ainda da presença de uma desproteção social, de uma desproteção familiar, de uma desproteção de um sistema como um todo de garantia de direitos. E aí fica a questão, e eu acho que o desafio para todos nós, né, que estamos nesses espaços de conselhos de direitos, assim como a ordem, né, dos advogados, assim como o sistema de justiça, assim o Ministério Público, enfim, todas as instâncias, né, do sistema de garantia de direitos, eu acho que fica o grande desafio e a questão que é como pensar proteção em um contexto em que o cuidado, né, está tão relacionado ao capital, ao acesso aos bens de consumo, né, num momento de tanto acirramento da pobreza, da perda do patrimônio, do poder aquisitivo, do trabalho, né? Como se pensar em políticas públicas que olhem para essa perspectiva e para essa necessidade? No artigo 4º do ECA, diz que é dever da família, da comunidade, né, do Estado e da sociedade em geral, zelar e assegurar como prioridade absoluta
pelos direitos da criança e do adolescente. Mas como as famílias têm conseguido cuidar e zelar por direitos de crianças e adolescentes em momentos em que elas vêm perdendo tanto a capacidade protetiva e as possibilidades de cuidado, onde as famílias têm se fragilizado tanto, impactados pela fome e pelas crises sociais, numa luta acirrada pela sobrevivência. Como o Estado tem garantido o cuidado e a proteção? De que forma que o orçamento público reflete essa prioridade, essa primazia da criança e do adolescente? É necessário, nesse sentido, o fortalecimento das políticas públicas e que a proteção integral de fato aconteça. E nesse sentido, eu tomo, para a responsabilidade, enquanto presidente do CMDCA, a responsabilidade pela fiscalização, pelo monitoramento, por provocar, por criar espaços, de reflexão e de proposição de políticas públicas afirmativas, potentes, que de fato assegurem essa capacidade de proteção. A sociedade, de forma geral, também a sociedade civil como um todo, assim como todos os órgãos de classe, também precisam se imbuir dessa responsabilidade, da responsabilidade de cobrar, de assegurar, de sensibilizar, de criar espaços como esses de reflexão, de proposição em torno da proteção da criança. Mais barato e mais seguro para todos nós, especialmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Então, enquanto Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que possamos avançar na proposição e no monitoramento, na cobrança do fortalecimento das políticas públicas. Eu encerro a minha fala por aqui, desde já eu agradeço a oportunidade, o convite, a oportunidade de fazer parte do momento tão glorioso, de tanta potência, que traz tantas possibilidades. Eu agradeço, muito obrigada. Quero agradecer a participação da doutora Angélica pela explanação e também por chamar a responsabilidade da sociedade, uma vez que todos nós somos responsáveis. A doutora falou sobre os casos de subnotificação, mas sabemos também que tem pessoas que fazem a denúncia, tanto para o Conselho Tutelar e também para as autoridades. E dentro desse contexto, eu quero ouvir da doutora Maria Luísa, que está aqui presencialmente com a gente, para ela falar um pouquinho, primeiro, da nova lei que foi sancionada recentemente, a Lei Henri Borel, que visa a proteção da criança e adolescente no âmbito familiar. Sabemos que os casos acontecem, infelizmente, dentro da família, dentro da casa, onde a criança deveria estar mais protegida. E também sobre uma lei muito importante que veio para agregar muito na garantia do direito da criança e adolescente, que é a lei da escuta protegida ou a escuta especializada. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui presente para falar um pouquinho a respeito aí dessas inovações importantíssimas que tivemos. Agradecer a doutora Cláudia por essa oportunidade, a OAB Campinas e a todos que me ouvem aqui presencialmente e também no online. Dizer a respeito da Lei Henri Borel traz um ponto de lamentação mesmo, porque, infelizmente, no nosso país, precisam ocorrer casos trágicos. Uma criança de 4 anos precisou morrer para nós criarmos esse sistema, esse microsistema de proteção, que é a Lei 14.344 de 2022, que temos poucos dias ainda de vigência dessa lei.
O que ela nos traz? Ela nos traz, em quase sua inteireza, muita reprodução da lei já conhecida e amplamente divulgada, que é a 11.340 de 2006, a lei conhecida também pelos casos trágicos aí da Maria da Penha Maia Fernandes, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Enfim, essa lei traz importantes instrumentos de proteção e também modifica vários dispositivos dentro do Código Penal e as legislações extravagantes. Um ponto que eu gostaria de deixar de destaque nessa lei é a possibilidade, que antes até então nós tínhamos aí somente nos crimes de violência sexual, que a prescrição, né, a partir de qual momento que começa a correr o prazo que o Estado pode processar, investigar, enfim, aquele agressor. A partir dos 18 anos, somente tínhamos nos casos de violência sexual. Agora, com essa modificação recentíssima, nós também ampliamos para todo o caso de violência contra a criança e adolescente. O que ela nos traz? Nos traz uma evolução. Nós tivemos vários marcos aí, nós estamos hoje comemorando aí os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos marcos importantes como o Disque 100 em 2003, que é um importantíssimo instrumento de denúncia, tivemos a lei citada pela doutora Cláudia, que é a Lei de Depoimento Especial, e agora, bem recente, essa lei conhecida agora como Lei Henri Borel. O que é a Lei de Depoimento Especial, que eu acho que vale um destaque em relação a isso, em virtude de ela ter implementado o que nós, operadores aí do direito, que estamos aí na prática realmente dessas questões, acreditamos, da não revitimização. Então, toda vez que você ouve uma pessoa que é vítima, né, ainda nós temos vítima, né, nós encaramos dessa forma, temos essa vítima de um crime e nós ouvimos novamente essa vítima, nós estamos fazendo ela passar por tal trauma, tal qual, ou quando houve o crime. Então, é importante que ela seja ouvida uma única vez. Tanto é que tivemos uma importante modificação também recente, há alguns meses, da modificação da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 15A, que trouxe essa sanção para não revitimização. Então, a violência institucional, que também foi criada bem recente. O que nós podemos verificar? Importantes modificações legislativas nós temos, avançamos muito, mas para que nós consigamos avançar mais, nós precisamos que saia-se do papel e passe para a prática. Trabalho em rede, atendimento multidisciplinar, que é tanto propagado, nós vimos aqui educadores falando, juízes falando, assistência social falando. O que significa isso na prática? Que nós temos que passar do papel para a realidade. Como que nós fazemos isso? Primeiro, com vontade, e segundo, construindo. Atendimento em rede a gente se constrói, não é publicando uma lei que no dia seguinte todos os problemas estão resolvidos. É um passo importante? É lamentável ter que, como disse anteriormente, uma criança ter morrido para que nós tivéssemos a criação desse microsistema de proteção. Mas o que se precisa é que reuniões ocorram constantemente entre toda essa rede de apoio. Não adianta a delegacia falar uma linguagem e o Conselho Tutelar falar outra, o CREAS falar outra linguagem. O que nós precisamos, de fato, é que todos estejam numa única linguagem. Fluxo é importante? O fluxo, ele se cria em cada cidade, não tem como, não é receita de bolo. Às vezes as pessoas passam aquele fluxograma de denúncia. Não tem como ter uma receita de bolo numa cidade do tamanho de Campinas, é a mesma realidade da cidade onde eu atuo, por exemplo, Capivari. Não tem como. Então, essa percepção, esses agentes têm que ter. E o que eu espero, né, num curto prazo, é que, de fato, nós tenhamos a aprovação do Estatuto das Vítimas para que nós passemos a não tratá-las mais como vítimas, né? Vítima é aquela pessoa ou animal sujeito ao abate,
Isso é o conceito de vítima. Nós passemos que também essa pessoa, o sujeito passivo, ele passa a ser encarado dentro do processo, dentro do inquérito, como sujeito de direitos, seja a criança, seja o adolescente, seja o adulto que nos procura. E a longo e médio prazo, que eu espero é que, de fato, esse atendimento em rede, ele passe haja essa transformação do papel para a realidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Maria Luísa, pela brilhante explanação e esclarecimento. E que bom que podemos contar, né, nesse momento, e esperamos que nos presenteiem mais oportunidade. Dou continuidade falando agora com o nosso próximo convidado, Dr. Flávio Araújo. Ele é da área médica, especialista em pediatria. Nós temos uma pergunta importante. Como o profissional do serviço de saúde, especialmente na sua área pediatria, qual é o posicionamento, o comportamento, quando vocês se deparam com uma situação de suspeita ou evidência de maus tratos, de violência contra a criança, negligência, exploração, abuso, crueldade, opressão com esses pacientes? Qual é a conduta? E qual é a importância de reconhecer esses sinais para os colegas da área? Obrigada. Doutor Flávio, acho que o microfone está desativado. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante, principalmente para quem faz atendimento na área da pediatria, principalmente em pronto-socorro, onde você vem de encontro vários casos que que são encaminhados, às vezes, por uma questão sem ser muito ligada à condição de maus tratos ou violência ao adolescente ou à criança menor. Eu já passei por várias situações em relação a atendimentos como esse tipo. É primordial, como a doutora que falou anteriormente, ter uma equipe, colocar isso no papel e levar para frente. É espetacular isso da OAB Campinas levantar essa possibilidade no seu nome, doutora Luciana. Parabéns pela ideia. Eu acho que formamos um grupo importante, com respaldos importantes, e o atendimento tem que ser feito muito delicado. É um atendimento de urgência e emergência, que muitas vezes chegam param no pronto-socorro por um simples caso de quedas ou atendimento de algum trauma que aconteceu sem uma história nítida. Se o profissional médico, pediatra, conseguir, com a família ou com quem está trazendo, uma habilidade, um carinho, um respeito, e ter um tempo hábil de conversa, você já consegue ir vendo a expressão, às vezes, da criança, mesmo sendo a criança pequena. Eu peguei há muitos anos atrás um lactente de 4, 5 meses, a menininha tinha, veio ao PS
porque ela estava chorando demais. E ao dar o atendimento, eu estava na preceptoria de residência e de alunos da PUC. A criança chorava, achavam que tinha um quadro respiratório grave. Quando eu cheguei perto da mãe, foi a mãe que levou a criança, a menina, à urgência. Quando eu cheguei perto, comecei a conversar com a mãe, tendo uma história mais detalhada. A mãe contou que estava trabalhando o dia todo e que a criança ficava com uns amigos na casa dos vizinhos, que ajudavam por ela estar trabalhando. Só que essa criança estava com uma intoxicação por álcool e foi levada para a UTI, depois descoberto isso para encurtar, mas a criança, a mãe não tinha culpa, porque ela deixava para poder trabalhar. Mas, em compensação, eu tive um problema sério, porque eu fiquei como uma pessoa que ficou atrás de um problema que não existia. Por exemplo, eu fiquei como que foi a pessoa que descobriu e que estava falando ou dizendo ou acusando a outra família. Então, foi sério esse processo, correu muito tempo, a mãe perdeu o direito de trabalho, não poder, teve que ficar com a criança, que foi visto que ela não tinha culpa, ela trabalhava o tempo todo, mas a criança estava intoxicada, um teor alcoólico importante, e mamava na mamadeira com o leite e um pouquinho de álcool para dormir. E é uma negligência, infelizmente, da mãe e maus tratos da criança, com a criança decorrente dos familiares. Então, eu acho que a formação de uma equipe importante hoje, visando esse atendimento, tendo uma obrigação de notificação adequada com o Conselho Tutelar, quando se consegue a suspeita ou a comprovação do caso de violência, é um sentido de atendimento muito amplo. E isso poderíamos ter também um canal para ajudarmos nos prontos-socorros de Campinas ou região, o sentido de estar dando atendimento, porque às vezes você não consegue fazer uma avaliação para corpo de delito. Então, tem que adequar para o dia seguinte, não consegue. E se você pudesse ter um canal de telefone ou mais de imediato para o caso não ser, não sumir, ficar com a gente. E, normalmente, quando a criança chega no pronto-socorro, você tem que ter uma atuação muito importante, visualizar a criança, ver os olhos da criança, sentir a ação da criança em relação a quem está acompanhando e tirar uma boa história e tirar um conhecimento em volta da família para ver se tem um tipo de negligência. Eu também tive outro caso que uma criança ela foi trazida ao pronto-socorro por trauma e a própria genitora foi a quem jogou a criança na parede. Então, correu um processo também, isso e a gente perde o caso. Às vezes a gente quer dar uma continuidade, dar uma cobertura, você tem que internar, você tem que ficar em observação. São situações muito delicadas. E agora, com você tendo a questão multidisciplinar, psicólogos ligados, que nos ajudam muito, psiquiatras, crianças que chegam com
relatando suicídio e que você vê que tem um contexto social grande na família, que tem crianças que são abusadas também, que às vezes não têm coragem de falar, ou não tem tempo para falar, ou não tem... tem gente que levam e deixam a criança acuada, não deixam a criança falar tranquilamente. Então, são detalhes que você, na urgência, tem que prestar muita atenção, que às vezes não é só a parte orgânica, é a parte psicológica que releva muito no diagnóstico dos casos de violência sexual, violência doméstica, abuso, em geral. É uma situação muito delicada hoje. E eu acho que a OAB Campinas deveria formar um grupo com médicos também envolvidos, que têm interesse disso, porque é um tema muito delicado e muito importante para a região de Campinas. O profissional de saúde tem a obrigação de prestar muita atenção quando chega uma criança que trazida por uma questão vulgar, sem assim, ela caiu. Até a queda hoje de andador, você é tido como um acidente provocado. Você não pode indicar andador para crianças, porque é um acidente doméstico, é um acidente que você facilita. Então, tem certas situações muito delicadas hoje. A notificação é importante, por isso que eu acho que tem que ter uma rapidez, muito rápido essa notificação, e para deixar a criança mais protegida. E a criança mais... Esses tempos me procuraram no pronto-socorro, no consultório, uma família foi num dia que achavam que o vizinho, que um parente, que não sei quem estava abusando da criança. Mas demoraram 2, 3 dias, não dava tempo de fazer corpo de delito, mandei para uma ginecologista, não foi visto que tinha algum tipo de trauma, porque 3 dias você já não consegue mais nenhum tipo a não ser que teve penetração, alguma coisa de laceração, alguma coisa maior que a criança esteja se queixando, né? Mas é muito importante a criança ter a proteção do profissional de saúde quando chega, ter a confiança, ter aquele amor, aquele carinho, porque abrange uma situação muito delicada, às vezes ela tem vergonha até, não consegue se abrir. E às vezes vem do contexto do contexto familiar, que é muito mais difícil ainda para a gente. E isso a gente tem que ter um preparo maior, uma condição maior de segurar uma criança. Drogas, hoje, as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes, já é muito comum você estar hoje frente a muita facilidade de conseguir as drogas. Então, isso é um contexto também, que às vezes chega um garoto a nível de pronto-socorro com uma intoxicação, que a gente acha que seja um quadro de intoxicação por algum tipo de droga, e é difícil, às vezes. Você tem que internar, deixar o garoto... a família, às vezes, não aceita. É outra luta que a gente tem que ter. É jeito de falar com a família, explicar, e, às vezes, a família não aceita. Também que deixa a criança em observação. Tem medo de represália. E eu acho que você tendo é primordial ter esse auxílio da OAB. É um jeito especial para nós que fazemos atendimento de emergência e urgência, termos uma retaguarda, temos um amparato também de segurança, né? Como eu não tive há tempos atrás com esse caso dessa intoxicação alcoólica,
e dessa criança também ela tinha um cefalohematoma. Quando eu fiz uma tomografia, ela tinha uma lesão cerebral violenta, mas graças a Deus foi para a UTI e hoje está bem. Hoje ela foi minha paciente há um tempo, depois nunca mais eu a vi. Mas são situações que eu acho que vocês estão de parabéns, primeiro pelo aniversário, 32 anos. Isso meu, assim, eu estou muito contente em ter sido convidado, porque é um tema delicado. Você viu a doutora delegada aí falar da região, do jeito que nós temos que fazer, que não adianta ficar na fala. Eu acho que tem que ter na escrita, e formarmos um grupo e vermos o que é necessário para Campinas e região. Eu acho que Campinas tem é grande a atuação que a gente possa ter junto com uma equipe multidisciplinar bem feita. Você vê aquele caso daquele garoto que foi encontrado dentro de uma caixa d'água, onde já se viu aceitar um momento daquele para um menino jovem, o que ele vai ser na vida se ele não tiver uma ajuda, colocar novamente ele para um menino que vai ficar acuado, ele vai ter revolta, que vai virar esse menino na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Eu acho que não pode haver negligência da nossa parte, principalmente como profissional, e uma ajuda exemplar que vocês estão nos dando, desse grupo maravilhoso. Eliette, quando me convidou, doutor Eliette, desculpa, me convidou, eu falei, é um tema maravilhoso, que tem que ser um papo ao vivo, a cores, todo mundo junto, para se formar uma equipe multidisciplinar e que tenha o respaldo da OAB Campinas. Eu acho que é primordial. Está aí o doutor Maurício Cunha, que agradeceu Campinas pela ação que a doutora Luciana está levantando. Doutora Luciana como presidente da OAB Campinas, a doutora Eliette como presidente da comissão, as demais participantes e moderadoras também. Eu acho que tem muito mais ideias e muito mais questões para serem levantadas e colocadas num bate-papo, acho que mais aberto, presencial. Eu não pude estar aí, eu queria estar aí hoje, mas eu acho, a doutora, não escutei hoje, eu não sabia direito, mas o doutor João Batista, que é o desembargador, a doutora Camila, juíza, esses respaldos para a gente médico é muito importante, porque às vezes a gente é chamado na delegacia para enfrentar uma doutora igual essa aí, da doutora Luzia, se não me engano, a delegada de Capivari, espetáculo a colocação dela, mas às vezes a gente fica meio, vai prestar vai numa delegacia prestar um depoimento e às vezes a gente fica meio constrangido. E eu acho que a gente tendo essa equipe e tendo um respaldo pela OAB, a gente trabalha muito mais tranquilo, principalmente quem está na frente de pronto-socorro. Eu acho que o pronto-socorro, vocês deviam fazer uma visita, chamarmos as escolas onde tem residência, onde tem atendimento de urgência e emergência, o Mário Gatti, Ouro Verde, onde tem urgência, para a gente ajudar e colocar nas UPAs de Campinas, junto com a Secretaria de Saúde, coisas importantes nesse clima, nesse patamar, nessa visão de vocês. Eu fico muito contente de estarmos ligados juntos e
eu pus umas coisas aqui. A criança que ela é desamparada, ela é medrosa, coagida, e a gente fica, às vezes, sem diagnóstico. Em contrapartida, quando a gente tem um diagnóstico rápido, um diagnóstico, um exame de corpo de delito rápido, ou uma facilidade de ter um canal que é importante, como tem o canal de intoxicação alimentar, de acidentes de animais peçonhentos, de envenenamento, de drogas, de acidentes domésticos. Você pode também ter um canal com a OAB, sabe, uma coisa mais abrangente, uma coisa de futuro para vocês. Eu acho que é importante, e para a gente, né? Nós, da saúde, sabemos fazer o diagnóstico, a anamnese, o diagnóstico, os exames, e chegam no diagnóstico depois, poxa, não era nada orgânico, é sim psicossocial. Como é que a gente age? Eu acho que os psicólogos hoje estão lotados no consultório, que eu tenho visto muitos casos de famílias, infelizmente, se separando, e uma guerra familiar, que a criança fica no meio. Isso é um tipo de violência, porque mexe com o emocional de uma criança, em qualquer faixa etária, e principalmente crianças pré-adolescentes que começam a ver a casa como uma situação triste, sem recurso amoroso, e vai procurar fora. É onde começam a ter as situações desagradáveis. Já perdi pacientes, infelizmente, que vieram a falecer por droga, outros por acidente de arma de fogo, por roubo. Minha vida são 37 anos na pediatria, e a gente vê cada coisa que a gente não precisava ver. E eu acho que a gente tem que juntar força, como a doutora falou, pôr no papel. Pois no papel não tem risco nenhum. A gente tem regra, tem lei, e a gente tem que cumprir. Eu acho que o cumprimento da saúde é o dever de a gente fazer um diagnóstico e proteger a criança. E depois você nos ajudando, nossa, com uma equipe multidisciplinar, é difícil você encaminhar hoje um garoto para uma psicóloga a nível, por exemplo, de uma atenção primária no serviço público, está difícil. Então, tem que ter alguma coisa para a gente fazer. Tem que ter. Eu acho que unindo, formando equipes, tendo ideias, isso a gente vai levar isso para frente bonito, que já começou lindo. Vai ficar mais bonito e mais lindo ainda com o decorrer do tempo. Tem várias situações. Às vezes, o bate-papo, as perguntas são muito rápidas, né? Os raciocínios vão vindo devagar, vão nascendo as coisas boas, ideias boas, e a gente precisa pôr em prática. Agradeço muito o convite da OAB Campinas, maravilhoso. Doutora Eliette tem o meu carinho grande, porque é uma pessoa que lutou, sabe o que é luta, sabe o que é vencer, sabe o que é erguer a bandeira do que sempre ela quis ser. E está aí. Eu fico muito contente, estou à disposição também. Eu acho que o bate-papo pessoal é muito mais gostoso. A doutora falou aí agora, por último, a doutora delegada aí de Capivari, desculpa não ter o seu nome marcado aqui, mas bonito, é isso mesmo. A gente tem que se armar no bom sentido. O amor é a melhor arma para o atendimento à criança e o adolescente. Você fazendo isso, o diagnóstico vem com uma facilidade, vocês não acreditam. Não precisa nem exame laboratorial, exame radiológico, de imagem, nada. Às vezes você vem com só uma palavra da família, ou de quem acompanha, ou de quem fala. Voz, então, falam até demais, mas é o que nos ajuda.
é o que nos dá uma amplitude no diagnóstico. Mas agradeço a atenção de vocês, desculpe de me alongar muito, mas é um dado, é muito importante o que vocês estão fazendo. Tem mais coisas em relação a atendimento. Eu atendi um menino que estava com depressão também, tive que internar, não tinha onde internar, foi me procurar particular, ele estava com a palavra dele era suicídio, por uma situação envolvida entre amigos, medo, e que a vida dele estava acabando, e ele estava procurando ajuda e não tinha onde pôr esse menino, porque particular, você vai para o SUS. E aí chegou no SUS, viram a criança, mandaram voltar para o dia seguinte para um outro local, não sei se volta. E outras famílias que me procuram. Hoje, graças a Deus, eu estou com um psicólogo lá no meu consultório que está me ajudando. E não estou tendo tanto acompanhamento com crianças vitimizadas, mas de violência sexual. Mas eu fico muito triste quando a gente vai para a mídia e a mídia expõe um menino e mostra que o menino está sendo cuidado dentro de uma caixa d'água. Isso é inaceitável, né? É uma coisa que ficou marcado por meu carinho, pela especialidade que eu fiz, que a criança ela nasce sem saber o que ela vai fazer, o que fala, que nada. Então a gente tem que ser clínico e bom clínico para escutar a família e fazer um diagnóstico. Muito obrigado pelo carinho e não sei se foi nas duas questões da doutora Eliette o que foi colocado, que tem muita coisa para ser falado, né, na parte de pediatria. Então, mas parabéns. Eu quero deixar meus parabéns à OAB Campinas. Dr. Maurício Cunha, que é o secretário nacional do Direito da Criança e do Adolescente, falou muito bem. E a doutora, que eu ouvi falar agora há pouco dela, eu também tiro o chapéu e, doutora, é isso mesmo. Doutor, precisamos de mais delegados. Muito obrigado. Pena que nosso tempo é curto, mas o senhor vai retornar aqui conosco e presencial. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o doutor, e pensando aí no direito da criança e do adolescente, né, no direito à alimentação, eu vou chamar o doutor João Batista, né, ele terá 10 minutos de fala, porque a gente precisa garantir o direito da criança ao alimento. Eu peço desculpa, porque nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas vamos lá. Doutor João Batista já está na sala. Boa noite para o senhor, obrigado por estar aqui conosco. Doutor, o senhor poderia dizer para nós quais são os instrumentos internacionais de direitos humanos aplicados na Justiça do Trabalho, em especial a criança e o adolescente, e como o senhor os avalia? Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Rapidamente, a minha audiodescrição: eu tenho mais de 50 anos, pele clara, uso óculos, cabelos pretos, mas já caminhando para grisalhos, estou com uma camisa branca, gravata vermelha, um terno escuro, uso gravata vermelha, infelizmente, para reverenciar as mais de 600 mil mortes por Covid-19, e penso que, no momento adequado, nós vamos ter que apurar as responsabilidades, porque os estudos internacionais apontam que o Brasil deveria ter, no máximo, 200 mil mortes em razão da sua população. Então, no momento adequado, a gente precisa apurar isso para que essa história nunca mais se repita. Eu quero cumprimentar especialmente aqui a doutora Luciana Freitas, a presidenta da OAB Campinas. E eu falo presidenta porque, quando surgiu essa discussão no passado, eu fui abrir o meu dicionário Aurélio, que é da década de 80, e está lá o verbete presidenta como a ocupante do cargo de chefia. Está lá no dicionário Aurélio. Eu quero cumprimentar o doutor Paulo César Braga, a doutora Eliette Aparecida Ferreira Alves, a doutora Patrícia Rodrigues Paes,
da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, honroso convite para estar aqui nessa noite, que é um dia muito importante da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quero cumprimentar minha querida amiga, doutora Camila Cerone Scarabelli, e doutor Flávio Araújo, pela brilhante palestra e de todos que me antecederam. Aqui, doutora Luciana, antes de entrar nessa questão, como a gente está aí nos 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 13 de julho de 1990, eu acho importante a gente falar um pouquinho desse instrumento rapidamente, mas dizer que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como o artigo 227 da Constituição da República, entre aspas, não caíram do céu. Né? Não foi que o nosso legislador, o nosso constituinte concederam essa legislação para o povo brasileiro. Foi uma conquista da sociedade brasileira que lutou muito, para tanto estar o artigo 227 lá na Constituição, quanto o Estatuto da Criança e Adolescente. Para ser inserido o artigo 227 na Constituição da República, na época da Constituinte, houve um abaixo-assinado com mais de 1.600.000 assinaturas. E lembrando que era numa época que não tinha internet. Então, conseguir 1.600.000 assinaturas na época da Constituinte foi um grande efeito, mostrando que a sociedade brasileira estava engajada na causa da criança e adolescente, sabendo que criança e adolescente é investimento no futuro da nação. E os estudos internacionais apontam que esse investimento, o retorno é de 1 para 10. Então, a gente precisa ter essa consciência que criança e adolescente não é despesa, é investimento. E de lá para cá, doutora Luciana, nós tínhamos 20% das crianças fora da escola e hoje esse percentual é de 4%. Ainda é muito, mas houve uma queda significativa. A mortalidade infantil, que era de 50 para cada 1.000 bebês, agora em 2020 era de 12. Então, a gente, só numa conta básica, aí nós temos mais de 800.000 vidas que foram salvas por meio do artigo 227 da Constituição da República e do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós tivemos também uma redução significativa do trabalho infantil de lá para cá, notadamente de 1994 para cá, que era mais de 8 milhões, quando o presidente Itamar Franco instituiu os programas de transferência de renda, é atribuído ao presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não foi, começou no governo Itamar Franco, e de lá para cá o Brasil se tornou referência mundial no combate ao trabalho infantil, justamente porque essa política de transferência de renda se mostrou efetiva no combate ao trabalho infantil. Antes da pandemia, o nosso último dado apontava em 1.800.000 crianças trabalhando, mas o nosso gráfico era de queda, e a tendência era de queda. Infelizmente, com a pandemia, agora a tendência é de alta, e daí a importância da gente adotar políticas públicas aí de transferência de renda para evitar, porque o trabalho infantil é causa e consequência da miséria, né? Ele mantém um ciclo intergeracional de miséria e de pobreza, e eu parabenizo a OAB por realizar esse evento, doutora Luciana, porque quando a gente fala de combater o trabalho infantil, a gente enfrenta dois grandes mitos, infelizmente repetido pela sociedade brasileira com muita constância. Primeiro, é melhor matar do que roubar, e segundo, trabalhar não mata ninguém. E como todo mito é uma falsa noção da realidade, é importante, num evento como esse, a gente trazer os dados, né? E nos últimos 10 anos, morreram mais de 290 crianças e adolescentes trabalhando no nosso país. Nós tivemos mais de 40.000 acidentes e mais de 20.000 acidentes graves envolvendo a questão da criança e do adolescente. Também, quanto ao outro mito, é melhor trabalhar do que roubar, é uma dualidade pobre, burra, mas ainda que ficasse nessa dualidade, quando nós sabemos que o ideal é que as crianças tenham escola pública, atrativa, de qualidade, em tempo integral, mas ainda que se ficasse nisso, os dados do nosso sistema prisional, e o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera
a sua população, mostra que mais de 80% do nosso sistema dos presos no Brasil e dos adolescentes da Fundação Casa começaram a trabalhar precocemente. Então, o trabalho precoce não quer dizer que o adolescente não vá se envolver com a criminalidade, não é um salvo-conduto. Pelo contrário, expõe a criança ou adolescente a um ambiente que não é o adequado para as nossas crianças e adolescentes. Mas, passando rapidamente, né, pelas convenções, nós temos a Convenção 138, a Convenção 182 da OIT e também a Convenção da ONU, né, sobre a criança ou adolescente, que vem traçando parâmetros para definir a questão do trabalho infantil e as piores formas do trabalho infantil. Mas lembrando que a Convenção 138 é da década de 70, e naquela ocasião ela fixou a idade mínima em 15 anos, mas que tinha uma continha matemática aí, que 15 anos, além de ter um mínimo de desenvolvimento físico, o adolescente também teria concluído o seu antigo ginásio, hoje o ensino fundamental. Naquela época, ressaltando, 1973, a educação mínima para se ingressar no mercado de trabalho era o ensino fundamental. Hoje, a nossa Constituição já fala que o ensino obrigatório até o ensino médio. E se a gente fizer uma conta básica, para terminar o ensino médio, 17 anos. E numa sociedade globalizada, da indústria 4.0, da tecnologia 5G, não dá para imaginar um trabalhador que não tenha concluído o ensino médio, porque é o básico para acessar o mercado de trabalho. Nós não vamos ter mais postos de trabalhos braçais. A tendência é postos de trabalho cada vez mais que se use, né, o pensamento, e aí a importância de a gente investir na criança e adolescente. E também, doutora Luciana, é importante aqui falar que nós estamos também com a ONU com a Agenda 2030, né, que é eliminar todas as formas de trabalho infantil até 2025. E eu penso que a classe dos advogados tem um papel muito importante, porque a gente está pensando cada um no seu quadrado, né, achando que o quadrado do outro não nos afeta, e afeta. Numa sociedade globalizada, isso afeta e afeta muito. O Brasil, no passado, já sofreu sanções comerciais pelo trabalho infantil. E onde foi constatado o trabalho infantil foi na cadeia do sapato. E quando os Estados Unidos levou o Brasil às cortes internacionais de comércio, pedindo a sanção do Brasil, e conseguiu essa condenação do Brasil, na hora de aplicar sanções comerciais, o Brasil aplicou na nossa indústria do suco de laranja, que estava concorrendo com o suco de laranja na época da Flórida. Então, vejam que nesse mundo globalizado, as questões são muito mais complexas. Um empresário, eu não uso trabalho infantil, então isso não pode me afetar? Pode, porque se o Brasil for condenado nas cortes internacionais pelo uso de trabalho infantil, pelo dumping social, eventualmente esses países que conseguirem a condenação do Brasil podem impor sobretaxação de nossas exportações em outras cadeias produtivas. Então, é importante que a classe dos advogados estejam cientes disso e passem essas informações para aí, os seus clientes e oriente a sociedade do modo geral. Eu estava vendo a fala do doutor Flávio, eu não posso deixar de colocar aqui também, doutora Luciana, porque 18 de maio é o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual Infantil, e nessa questão, na dúvida, é denunciar. Disque 100, Disque 100. E a Convenção 182 da OIT, que fala das piores formas de trabalho infantil, fala do trabalho infantil nas ruas, né? Venda de doces no semáforo, venda de pipoca. Infelizmente, muitas pessoas compram achando que está ajudando, mas está precarizando aquela situação daquela criança, adolescente, porque, invariavelmente, tem um explorador dessa mão de obra. E quando não tem um explorador, em muitos casos, a gente está levando essa criança, adolescente, a ser vítima do abuso sexual infantil, porque o abusador vai lá comprar uma bala de R$2, olha, eu não dou 2, eu dou 50.
mas entra aqui no carro, vamos dar uma volta por aí, e infelizmente essa criança, esse adolescente é abusado sexualmente. Isso não é reportado nas grandes mídias, mas nós sabemos que é a triste realidade dessas crianças que trabalham na rua. E caminhando para o encerramento, doutora Luciana, porque o tempo é curto, mas eu procuro respeitar o tempo, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a classe dos advogados, reforçar aqui um pedido para que a classe dos advogados veja a importância da aprendizagem social. Nós temos a lei da aprendizagem, a lei 10.097 de 2000, que alterou o artigo 428 seguintes da CLT, e hoje, infelizmente, está sofrendo um grande risco aí de retrocesso com o MP 1116, o decreto 1161, agora de 2022, que dá uma anistia para as empresas que descumprem a cota de aprendizagem de até 2 anos, há uma possibilidade de redução das cotas de aprendizes em mais de 60%, então, reduzir a cota de aprendizagem a 40%, além dessa anistia por 2 anos, né, o que é um contrassenso total, mas rogando, né, para que essa medida provisória caduque e não produza esses efeitos maléficos para a sociedade brasileira, ainda temos a possibilidade da aprendizagem social, rapidamente. Aprendizagem social, as empresas que têm um ambiente insalubre, perigoso, elas podem contratar esses aprendizes e a parte prática da aprendizagem eles fazerem numa repartição pública. Em um evento na USP de Ribeirão Preto, tempos atrás, nós estivemos lá falando sobre esse instituto e o doutor João, um grande advogado lá na região, tomou conhecimento desse Instituto da Aprendizagem Social e, após o evento, ele nos procurou e falou que ele, enquanto advogado, iria lutar para que a aprendizagem social fosse implementada lá em Ribeirão Preto. E nós tivemos um primeiro projeto com 60 aprendizes no Fórum Estadual de Ribeirão Preto e agora estamos na segunda fase desse projeto de aprendizagem social, onde 90 adolescentes vão fazer aprendizagem social na USP, lá de Ribeirão Preto, e ao todo serão 180 aprendizes, adolescentes em vulnerabilidade social, que vão fazer a parte prática da aprendizagem dentro da USP de Ribeirão Preto. Quer dizer que nós temos uma legislação de primeiro mundo, que é muito boa, é uma ótima política pública de inclusão desses adolescentes no mercado de trabalho, e eu conto com a classe dos advogados, das ilustres advogadas, e quero parabenizar a doutora Luciana Freitas aí, pela questão de gênero, você é presidente aí de uma grande seccional da OAB, porque é muito importante que as mulheres ocupem esses espaços, doutora Luciana, porque eu tenho falado nessas questões da criança e adolescente, se a gente puxar aí assistência, infelizmente, as mulheres, o número de comparecimento das mulheres é de 4 para 1 homem. Então, a gente também sabe que as mulheres têm um olhar diferenciado para essas questões, mas os homens ainda não se aperceberam da importância dessas questões. Então, eu encerro por aqui, doutora Luciana, e quero agradecer o convite, honroso convite para estar aqui essa noite, parabenizá-la, parabenizar a doutora Eliette, a doutora Patrícia, pela realização desse evento e dizer que, enquanto presidente do Comitê de Reabilitação do Trabalho Infantil do Tribunal da 15ª Região, eu estou à disposição para realizarmos outros eventos e trazerem os homens, né? Trazermos os homens para discutir essa questão que é de fundamental importância. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês e até o próximo evento. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Batista. Grande abraço também pela contribuição. Ficamos muito felizes com a sua presença e que na próxima vez seja presencial. Essa ação se deu não só para comemorar o 32º aniversário do ECA, mas também pela necessidade de assegurarmos os direitos ali descritos. A criança e o adolescente, como cidadãos, não podem ser deixados de lado. Então, todos nós devemos cumprir com o nosso dever em pró dessas pessoas, né, que são dotadas de direito. Eu peço que vocês continuem um pouquinho mais, porque teremos surpresa. E já agradeço a participação de todos. Esperem um pouquinho. Bom, estamos aqui para comemorar o ECA.
E nós, nessa noite, nós convidamos o nosso ECA para desejar-lhe um feliz aniversário. Com vocês, o ECA. Dá um tchauzinho aí, ECA. Mas, gente, ele não veio sozinho, não. Vocês sabiam que o ECA, ele tem muitos amigos que estão com ele na escola, ensinando as crianças a se defender do abuso sexual e de todos os tipos de violência. Hoje ele trouxe com a gente a Karina, da Bailarinas Também Choram. E não podemos esquecer que meninos também sofrem violência. E por isso, o ECA trouxe o Fabinho. Heróis também sofrem. Vem com embaixadinha. Mas o ECA não esqueceu das crianças e do adolescente. Temos aqui conosco o Moisés. Moisés é uma referência, ele está aqui realmente para homenagear os pares. Moisés, desde pequeno, tem uma vida totalmente amparada pela instituição melhor e maior, a instituição familiar. Também quero chamar aqui para participar desse momento de festa a Ana Laura. E também temos mais uma menina, né? Que grupo de meninas e mulheres? A Sofia. Que noite especial, né? Fico muito feliz de estar aqui, nós todos. Especialmente aqui, para mim, uma alegria, né? Meu filho está aqui com o ECA. Bom, gente, eu quero agradecer em nome da OAB, Terceira Subseção de Campinas, Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, Comissão OAB Vai à Escola, a participação de todos. Agradecer a participação da aluna Ana Laura, os adolescentes Felipe Augusto Rodrigues Paes, Cauã Estércio Camargo, Teodora Montanher, Gustavo Vila, Moisés Sébio, as intérpretes Priscila e Lucimeire, nosso agradecimento, a editora de versão em letra na pessoa da Tanise Sten, é assim que se pronuncia? Perdoe se foi errado. Romanos Buffet, EFC Eventos e Eber Vídeos, todos que direta e indiretamente contribuíram para a realização desse evento. Agradecemos a presença de todos e cada um possa fazer sua parte diante de uma suspeita de abuso ou qualquer violação de direitos contra a criança e adolescente. Não se cale, denuncie, diz que 100. Repitam comigo, não se cale, denuncie, diz que... Muito obrigada. Agora, o adolescente e nosso convidado, Moisés, vai deixar uma palavra de reflexão. Boa noite, eu sou Moisés Sébio, tenho 18 anos e sou estudante de Direito. Bom, eu me sinto privilegiado porque, desde pequeno, com o apoio da minha família, da sociedade e dos direitos que o ECA me dá, eu fui capaz de estudar, me desenvolver em várias áreas de lazer, fazer tudo isso. Porém, eu penso que a pessoa com deficiência, ela deve ser, sim, levada com mais prioridade, para que, assim, crianças e adolescentes como eu possam se desenvolver, possam realizar seus sonhos, atingir objetivos. Nós temos esse direito, nós temos a Constituição e nós temos o ECA. Obrigado.
Mas fique conosco, porque agora a festa vai começar! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Tchauzinho. Lucas. Moi. Doutora, pede para a Carol fechar.